Olá, eu sou Fran Bonassi e esse é o Ideias que Mudam. Ideias que mudam o quê? Mudam a sociedade, mudam as pessoas, mudam as nossas vidas. E a minha convidada de hoje é a Priscila. A Priscila, então, tem 30 anos, recém-feitos, mãe de pet, mulher super bem-humorada e consultora de imagem. E tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, que é Ideias que Mudam o Olhar sobre a democratização da moda. Pri, te apresenta, por favor. Olha, amiga, acho que foi babada a tua apresentação, viu? Adorei. É isso mesmo. Eu sempre amei a moda. E eu acredito que ela é uma forma que eu me encontrei para me expressar. Então, como mãe de pet, como esposa, como empresária, consultora de imagem e estilo, acaba que, com a correria do dia a dia, eu precisei achar um momento para ser totalmente meu. E esse momento eu encontro quando eu estou me arrumando. Então, é quando eu levanto de manhã, normalmente eu separei a roupa antes, separo de noite, então eu levanto de manhã, me visto, passo minha maquiagem e saio para o trabalho. E no momento em que eu faço esse pequeno ritual, eu me valorizo como mulher para mim. E isso vai refletir no meu resultado perante os outros também. Então, a moda é o meu mundo, eu amo de paixão. E muito obrigada pelo convite, eu adorei. Então, assim, eu queria te perguntar, o que tu pensa sobre a democratização da moda? Assim, qual que é o papel das empresas em dar para as pessoas acessar, né? Para as pessoas poderem ter condições de acessar as tendências da moda? Bom, eu acredito que hoje a moda ela acaba que está se disseminando um pouco mais do que no passado. Se a gente for olhar para a história, a moda sempre existiu. E ela sempre, querendo ou não, ela teve as suas divisões. Então a gente tinha os reis, as rainhas, os com altos poderes hierárquicos que vestiam cores específicas do que dos seus plebeus, de quem trabalhava, justamente para trazer esse distanciamento das classes. Hoje acaba que com a internet, não só pela internet, mas pela evolução também, algumas coisas mudaram. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, sem Instagram, TikTok, essas plataformas que a gente consegue ver o que está acontecendo no mercado e nas tendências, se olhava muito para o quê? Bom, primeiro, passarela. Então, o que as grandes grifes estavam fazendo? Depois, isso vem para algumas lojas mais nichadas. Depois vem para lojas de magazines, como Renner, C&A, Riachuelo, para depois chegar na nossa loja de rua que a gente conhece. E hoje, querendo ou não, o cenário inverteu um pouco. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo um desfile de moda, já tem um influenciador postando e eu já consigo saber o que está acontecendo. Claro que, provavelmente, a gente não vai conseguir ter acesso à roupa, à moda, exatamente daquele jeito. Primeiro porque os desfiles são grandes interpretações dos estilistas, é um momento mais de um espetáculo do que propriamente dito uma roupa que a gente poderia vestir no dia a dia. Mas é a partir daquilo que se começa um filtro. Então, vamos pegar, por exemplo, esse ano o Bordeaux, o Cherry Red, que é uma cor que está super em alta. Então, ele aconteceu na passarela de alguma forma, a gente olha para aquilo, interpreta e vê como a gente consegue deixar essa tendência mais acessível. As próprias sapatilhas, elas sumiram do mercado por muito tempo e agora elas voltaram com tudo. Sapatilha de todas as cores, e principalmente vermelhos, tons de Bordeaux. Porque a moda ela é cíclica. Então acaba que algumas coisas elas voltam, mas elas voltam com um olhar do contexto atual. Então assim, parece mais a mesma coisa. É muito parecido com o que aconteceu nos anos 80, a moda dos anos 90, sim, mas isso voltado para um contexto atual. E um outro fator que eu acho que democratiza muito a moda é que hoje essas grandes grifes e marcas maiores, elas acabam se inspirando na rua, que é o que a gente chama de street style. Então, eles olham para o que está acontecendo na rua, interpretam aquilo para depois levar para os desfiles. Então, querendo ou não, até um caminho reverso, e que para nós, seres humanos normais, é muito bom, porque a gente consegue ver aquilo e pensa assim, isso realmente eu consigo usar. Talvez eu não consiga usar o blazer da marca X, mas eu consigo adquirir o da minha cidade, que é a marca Y. Então, eu acredito que hoje a democratização da moda está muito melhor em termos de informações e a disseminação dela. Agora, em termos aquisitivos, aí são coisas diferentes. Por quê? É como uma empresa. Tem a empresa A, B e a C. A A atinge um nicho de luxo. A B, um intermediário. E a C, um outro público.
Então, acaba que existem essas faixas de preço, existem essas segmentações de mercado também. Como eu falei antes, tem os influenciadores. Então, às vezes a gente olha para ele, tá usando... Eu amo tênis, né? Então, a gente olha para aquele influenciador usando aquele tênis e a gente quer. Só que também acaba que muitas vezes algumas marcas estão pagando para eles divulgarem e fazer com que isso chegue no mercado de uma forma mais massiva. Então. Se torne uma febre, né? Exatamente. Querendo ou não, às vezes a gente até. Muitas pessoas provavelmente podem ser que não tenham um valor aquisitivo para comprar aquilo, mas gerou tanto desejo que ela vai fazer o possível para conseguir. Então, eu acredito muito que moda, tendência, são muitas camadas que acontecem, tanto para chegar até o consumidor final, quanto também nós como consumidores. E tu acha que, por exemplo, a moda circular agora com essa questão que nos últimos anos os brechós, né, trouxeram isso de forma mais acessível, assim, por exemplo, eu tenho uma roupa ótima, não uso mais, essa calça que eu tô usando mesmo foi moda circular tua, entendeu? Adoro. Foi daquele dia que tu fez o brechó solidário ali, né? Então, tu acha que dessa forma também traz uma certa acessibilidade para as pessoas? Eu acredito que sim. Eu costumo brincar que eu vivi de moda circular desde que me conheço por gente. A gente não chamava de moda circular, a gente chamava do quê? A roupa da prima, a roupa da tia, que fazia aquele faxinão e mandava para outras pessoas e a gente ia usando. Então, passa do irmão mais velho para o irmão mais novo. Acredito que para algumas classes isso sempre aconteceu. Eu amo a moda circular. Porque, às vezes, por exemplo, vamos pegar o gancho da tendência. Tem uma tendência que eu não tenho certeza se encaixa com o meu estilo, se eu quero realmente usar. Eu vou pagar o preço cheio para aquela peça? Não, eu posso comprar em um brechó, pagando muito mais barato e tendo uma peça que eu vou depois descobrir se ela faz sentido. E eu acredito que nossas roupas, elas contam histórias. Então, por exemplo, a calça que tu tá usando, todo o meu desapego solidário para comprar ração agora para os cachorros, para mim isso não é só uma roupa. Isso para mim é amor, é doar-se, é muito mais. O meu blazer vermelho. Eu amo o meu blazer vermelho, porque ele me representa. Eu acredito que quando eu visto ele, eu visto algo que me abraça, que faz total sentido com a minha pessoa. E a moda circular, eu acho que ela vem realmente, primeiro, para suprir algumas classes que não conseguem ter acesso, mas também muito para um olhar consciente perante o meio ambiente. Porque se a gente for pensar no tempo que demora para um tecido se decompor, e o impacto disso na natureza é gigantérrimo. A gente não tem nem noção, na verdade, do quão grande é isso e o impacto. Bom, a gente vê o que está acontecendo, principalmente no nosso estado, essas catástrofes. E isso tudo são impactos de consumo de anos após anos, de descarte após descarte, como se fosse uma coisa banal. Então, eu acredito que a moda circular, e que bom que ela virou uma febre e que ela está se consolidando. A previsão, de acordo com algumas pesquisas, é que ela continue a crescer ainda muito. Então, a gente vê que tem brechó online que, às vezes, tu prefere comprar de lá do que comprar numa loja normal de roupa. Mas eu acredito muito no impacto disso também para o meio ambiente e para o viés da sustentabilidade. Até porque, né? Se tu pensar, as empresas que produzem em grande escala, né? O quanto de água elas utilizam para estar confeccionando aquela roupa, né? Muitas vezes roupas também que são feitas ali na sua matéria-prima com plástico, com outros, né? Outras questões que impactam o meio ambiente. Então, e como tu mesmo disse, uma vez a gente só consumia, nós, seres humanos, né? Eu tô falando, e a gente fazia o que? Descartava, pro aterro, ficava lá. Quanto tempo para se decompor uma roupa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que realmente, hoje em dia, as empresas têm um pouco mais de consciência em relação a isso, mas nem todas, né, praticam essa consciência. Então, até mesmo a gente vivendo numa cidade como Farroupilha, que é a capital nacional da malha, né? Assim, a gente tem aqui grandes empresas e também empresas de médio e de pequeno porte que produzem roupas aqui. Como que tu vê, assim, acompanhando também o cenário? Eu sei que tu trabalha também com várias empresas. Como que é o cenário local aqui em relação a isso? Bom, voltando para essa questão das empresas analisarem isso como o que é sustentável, fazer o papel delas. Como eu digo, muitas coisas, assim, sendo bem honesta, as pessoas não fazem de querido. Elas fazem porque elas são obrigadas. E que bom que está se tendo essa obrigação
Porque imagina o quão pior isso ficaria. Ao mesmo tempo que tem empresas que elas nascem com esse propósito e elas vão em cima disso, às vezes cobram um pouco mais do seu produto porque elas sabem que toda a cadeia de produção é sustentável. Quando a gente fala de algo ser sustentável, não é só o prazo de decomposição, é desde um trabalho decente para o colaborador dentro da fábrica, desde do fornecedor que tu compra a matéria-prima, porque é uma cadeia amarrada à outra, até mesmo em questões simples do dia a dia, como o bom trato com o ser humano. E uma empresa, para ser sustentável, ela também precisa ter lucro. Então, quando a gente pensa num cenário de sustentabilidade, é amplo e é maior ainda. Em relação à sua segunda pergunta, me esqueci. Em relação às empresas, né? Aqui Na da verdade, cidade. aqui da cidade, assim, que tu Perfeito. como acompanha, que tu trabalha também com algumas e tal. Sim. Como tu vê isso, assim? Eu vejo Farroupilha como um potencial enorme na moda. A gente tem, vamos citar as duas maiores malharias, Anselmo e Biamar, que trazem uma visibilidade muito grande para Farroupilha. Porque às vezes a gente fala para algumas pessoas, tipo, tá em São Paulo, tu mora onde? Mora em Farroupilha, não sei. Lá onde tem a Biamar e a Anselmo. Sim, conheço. Então, querendo ou não, isso traz uma visibilidade para nós. Só que se a gente for pensar Farroupilha como um polo de malha e indústria de confecção, é além, porque a gente pega micros e pequenos empreendedores, que nem tu falou, e que eles estão ali todo dia tentando, sim, fazer uma confecção própria de uma forma sustentável, pagando seus tributos, e querendo ou não, eles impactam muito no comércio local. Se a gente for pegar os shoppings de atacado, recentemente, agora para o Dia das Mães, se tinha uma expectativa de venda maravilhosa, e não aconteceu. Então, assim, olha o quanto essa cadeia movimenta. Porque eu não estou falando só da venda da loja que não aconteceu. É a venda da loja, do consumidor final, é a minha costureira que daqui a pouco é uma terceirizada e ficou sem trabalho por um determinado tempo. Então, na nossa cidade é um polo muito forte. E eu acho que ele tem que crescer ainda mais, porque nós temos marcas maravilhosas. Se tu vai no shopping de atacado, que a gente está falando ali de mais de 30 lojas em um mesmo espaço, as marcas, elas se complementam. Tu tá olhando malha em uma, na outra tu já tá olhando uma alfaiataria, na outra tu tá olhando uma modinha, e pensar que isso é feito pelos nossos colegas da cidade. Às vezes a gente vai pra fábrica, e tu pensa assim, empresas grandes é tudo muito setorizado, nananã. Quando tu vai para a realidade do pequeno empreendedor, é a dona que faz a modelagem, é o dono que faz o financeiro, é a filha que faz a criação. Então, assim, a família está envolvida nesse negócio também. Então, por isso eu acredito muito no potencial de Farroupilha. A gente tem marcas maravilhosas, roupas lindas e com qualidade. Então, agora vamos para o quadro Francamente. Pri, tu acha que moda é fútil? Vou te responder que não, no primeiro momento, porque eu sobrevivo de moda. Moda só é fútil dependendo da forma que tu consome. Por que eu não acredito que moda é fútil? Porque eu como consultora de imagem e estilo e atendendo também alguns clientes de atacado, para mim moda não é fútil, além de ele ser um meio de sobrevivência, como eu estava falando recentemente, é uma forma de expressão. Quando eu descubro o meu estilo, quando eu descubro a minha coloração pessoal, não é fútil, é autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento sobre o que eu quero consumir, sobre como eu quero me vestir, me posicionar, a imagem que eu desejo passar, o meu consumo vai ser mais assertivo. Então, a moda não vai ser fútil. Ela, na verdade, vai ser uma ferramenta pessoal de desenvolvimento, tanto para si, quanto daqui a pouco num projeto de trabalho, na forma como tu se posiciona, em frente a tantas situações. A moda só vai ser fútil quando eu compro sem consciência, quando eu compro por comprar, paguei caro, não usei, não faz sentido para mim, eu não entendo o significado do que eu estou vestindo. Como eu sempre falo, uma peça de roupa, ela não pode te amarrar, ela tem que te abraçar. Se a peça que tu está consumindo não está te abraçando, talvez ela não foi feita para ti. E aí, por que eu vou adquirir ela? Para deixar parada? Não. Então, eu não acredito que moda é fútil. Eu sou uma defensora que moda é uma ferramenta de conhecimento pessoal. Essa questão da coloração pessoal que tu falou, né? Quando eu e as meninas ali, as minhas amigas, fizemos, né? A questão da coloração foi
tão, assim, abriu a nossa mente de uma forma, sabe? Porque a gente já se via em algumas cores, com alguns itens, né? Algumas peças de roupa, de uma forma assim, nossa, hoje eu tô arrasando, hoje eu tô bem. Só que a gente não imaginava que aquelas roupas realmente representavam o que a gente era, né? O que a gente queria demonstrar, ou, enfim, e para nós foi muito legal, assim, e exatamente dessa forma como tu coloca. Então, quando eu te escuto falando sobre isso, é como eu me senti, sabe? Não só de autoconhecimento, mas também uma questão, assim, de valorização pessoal. Então, de como eu posso ser mais do que eu sou, sabe? Do que eu estava sendo até agora. Então, muito legal isso. Fran, antes de mãe, mulher. Antes de esposa, mulher. Antes de amiga, mulher. Às vezes a gente inverte os nossos papéis e acaba se desvalorizando. Eu costumo sempre falar, inclusive às vezes eu posso, assim, já se elogiou hoje, porque a gente fica muito dependente do elogio do outro. Então, às vezes, colocou uma cor que tu não sabe que pra te ficar bem. Mas tu vestiu, por exemplo, eu com o meu blazer vermelho, eu sei que eu fico bem, porque eu me amo com ele. Mas eu também sei que quando eu coloco, as pessoas dizem, nossa, esse blazer é a tua cara. Poderosa. Então, assim, a gente já sabe. A gente já tem algumas ferramentas que entendemos como ficamos bem. E quando alguém dá aquele abraço que a gente fala assim, nossa, tu ficou linda com essa blusa hoje. Ai, realmente, eu tava na dúvida, mas agora que tu falou. Só que antes de esperar pelo outro, esse movimento tem que vir da gente. E buscar ferramentas de autoconhecimento, como a moda, não é futilidade. Na verdade, é um avanço pessoal que vai causar impacto dentro da família, no mercado do que tu tá trabalhando, e principalmente na tua forma como tu vai se posicionar. Porque quando a gente esquece que somos mulheres e vamos só deixando a coisa acontecer, né? Mais papéis. Mais papéis, porque assim, não tem como ser um só, a gente é muitas. E quando eu falo de moda, eu, inclusive, estou revendo todo o meu negócio porque eu quero trabalhar moda para a vida real. Aquilo que eu vejo na passarela, lindo, maravilhoso, aqueles tamancos, com aqueles saltos assim, meu amor, no dia a dia, tu não vai conseguir colocar ele para buscar tua criança na creche, para ir trabalhar, para passar no mercado, para caminhar com o cachorro. Isso não é a vida real. A vida real é diferente. Então a gente precisa olhar para a moda também para isso. Então eu acredito que tudo que as ferramentas que a gente puder olhar para nós, para se conhecer e se valorizar, são essenciais. Essenciais. Muito bem. Agora a gente vai se encaminhando já para o final e eu tenho um quadro que é o quadro Que Bom Seria. E para mim, que bom seria, na verdade, se todas as pessoas tivessem acesso e pudessem também se olhar e se valorizar através da moda, né? Assim como uma forma de expressão, como tu mesmo colocou, e também que a gente pudesse ter políticas públicas de incentivo, né? As pessoas que querem abrir o seu negócio na área da moda, ou não somente confeccionar a roupa, mas essa questão de consultoria de imagem, como tu presta, a questão da moda circular. E são inúmeras, né, as formas, eu acho, e linhas de atuação que a gente pode ter na moda. A questão de ser modelo também, enfim, são, acho que, muitas profissões envolvidas, costureiras e tudo mais, como tu já falou. E pra ti, o que seria bom, assim, que bom seria o quê nessa área? Pensando na moda, primeiro que bom seria se parássemos para nos ouvir. Porque é muito comum a gente ver posts motivacionais e, seja você mesmo, nananana. Só que não é tão simples e não é tão fácil. A gente tem crenças que estão enraizadas desde a nossa infância. Tu com as tuas meninas, eu tenho certeza que tu tá criando elas para serem mulheres fortes, decididas. Mas nem todos tiveram ou têm esse privilégio. Então, que bom seria se desde sempre a gente fosse encorajado a ser autênticos. Porque o autêntico é aquele que chega num lugar e ele de alguma forma, ele movimenta aquilo. Eu posso estar de preto, toda de preto, mas alguma coisa no tecido vai estar diferente, porque eu coloquei um toque de quem sou eu. Então, assim, seja você mesmo. A gente tem nossas crenças, tem nossas limitações, o ambiente que a gente está inserido também impacta muito na nossa forma, mas que bom seria se conseguíssemos ser mais nós, mais autênticos. Ser mais verdadeiros em alguns momentos, porque a gente sabe que para tudo precisa de um contexto, um equilíbrio e um bom senso. Mas, mesmo com tudo isso, a gente precisa lembrar de quem a gente é de verdade e, principalmente, a marca que a gente quer deixar nesse mundo. Ela pode ser bem pequenininha, não tem problema.
mas eu quero deixar uma. Então, que bom seria se nós pudéssemos ser mais autênticos. E não precisar se encaixar a todo momento, né? Exatamente, exatamente. Tu gostaria de falar alguma coisa que não foi falado, deixar alguma palavra no final? Se tu quiser colocar também, falar um pouco do teu trabalho, né? Como tu atua também agora, o espaço é teu. Ai, muito obrigada. Bom, eu acredito que eu consegui explicar um pouquinho da forma como eu vejo a moda. Ela é muito ampla, ela é encantadora. A gente tem empresas incríveis que às vezes a gente nem conhece. Agora, com esse movimento de compra do Rio Grande do Sul, fui vendo marcas daqui do Rio Grande do Sul que são incríveis e que eu nem sabia que existia. Então, quero que o nosso estado, nossa cidade vá ainda mais longe. E, bom, falando do meu trabalho, para alguns vai ser assim, ó, é só um tecidinho, né? Vou só passar um tecidinho. E ela vai botar ali umas imagens do Pinterest. Ela vai pegar uns bonequinhos para analisar o corpo. Não. Quando eu faço uma coloração pessoal, primeiro que é o meu momento de conexão com a outra pessoa. Então, o meu primeiro pilar vai ser sempre a empatia. Eu não posso querer encaixar a minha realidade na tua realidade. Porque nós somos pessoas diferentes. Mesmo sendo inverno, né, amiga? Mas tu é escura e eu sou brilhante. Mas a gente tem que... Eu primeiro pratico a empatia e a escuta. Porque, na verdade, o meu trabalho é quase mais psicológico do que prático. Eu recebo mulheres que elas choram porque elas estão com depressão. Com a autoestima baixíssima. Que elas estão com sobrepeso. E que elas acabam olhando no dia a dia para o espelho e vendo só esse lado negativo. Não vendo que daqui a pouco, com o sobrepeso, tu tá linda e maravilhosa, tu tá com o teu bocão, tu tem outros elementos de destaque. Então, o meu trabalho, através da coloração pessoal, da consultoria de imagem e estilo, da análise de biotipo, é dar ferramentas para que essa mulher se descubra, que ela resgate a autoestima dela, para ela se sentir melhor. Então, não é só uma cor, não é só uma imagem. Quando eu descubro o que faz sentido para mim, gente, é transformador. Quando eu descubro que realmente essas cores estão conectadas com a minha personalidade, com o que eu quero passar, porque nós somos um ser humano só. E acaba que quando a gente para se analisar, muitas coisas vão se encaixando e nos formando. E eu acredito muito que a parte de imagem e estilo, coloração pessoal, vai se encaixar em muitos momentos da nossa vida. Então, a minha missão é, de alguma forma, conseguir ajudar essas mulheres a se verem com mais valor. E até mesmo destruir um padrão, né, que a gente cresceu, né, acreditando que era o ideal. Né, vendo nas revistas, né, que a gente teria que ser magra, que ter um corpo esculpido, né, e daquela forma só a gente seria bonita, somente daquela forma. E não é dessa forma. Não. Cada mulher é diferente, cada corpo é diferente, tem os seus traços de diferença, e cada mulher é bonita da sua forma, né? Exatamente. Claro, exatamente. Se eu não estou me sentindo bem neste momento com um sobrepeso ou alguma coisa assim, que pode acontecer, a gente sabe, mas tem que ser muito pessoal. Tem que ser a pessoa se olhando, tem que ser a escolha da pessoa e não uma coisa imposta, exatamente, né? é a tua escolha. Bom, eu tô com sobrepeso, isso está me incomodando, mas isso não tem que ser o foco principal, porque tudo que a gente dá foco cresce. Se tu colocar só foco nisso que tem de ruim, tu não vai ver o resto que tá bom. Então, eu tô com sobrepeso, o que eu vou fazer? Eu vou pra academia, vou melhorar minha alimentação, porque é pra mim. É um impacto pra mim. E essa questão de padrões, essa semana até eu postei, eu me adquiri uns quilinhos, né, amiga? Porque assim, eu não engordei, eu tô mais gostosa. Me adquiri uns quilinhos aí e a primeira coisa a gente olha e diz, meu Deus, tô gorda. Porque eu não posso, porque eu não posso. Não é que eu não posso. Tem que analisar o contexto. Peso não é saúde. Não significa... Às vezes uma pessoa tá super magra e a saúde dela tá horrorosa. Então, assim, e quebrar esses padrões é essencial. Teve um vídeo que eu vi também essa semana de uma mulher que ela postou ela com um filtro e ela sem o filtro do Instagram. Ela diz assim, como é que eu vou sair da rua com essa cara aqui? Eu quero sair com essa cara aqui. Então acaba que a gente fica imerso em um mundo de perfeição que não existe. Na vida real a gente tem uma espinha, a gente tem uma barriga, porque não é manequim, a gente come pão, né, amiga? A gente tem uma barriguinha. A gente vai acordar um dia que não tá legal, vai aparecer uma olheira. Isso é vida real. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Um monte de robô.
Um monte de robô. Eu ia ser um robô preto daí. Mas a gente ia ser um monte de robô. Então, assim, que bom que temos pessoas diferentes. Porque isso é a diversidade que a gente tanto fala. Isso é essencial, essencial. Pri, muito obrigada pela tua Eu que participação, agradeço. pelas risadas, pelo compartilhamento de informações. Fiquei muito feliz. Eu fiquei mais, pode ter certeza. Obrigada. Desejo sucesso para ti, que mais mulheres que passem aqui deixem sua marca, impactem o mundo e, como eu falei antes, mesmo que seja pequeno, está impactando. Então, que a gente se motive e não vamos nos ver mulheres como concorrentes, né? Porque tem muito aquele dito assim, me arrumei por causa que a outra vai estar lá. Não, tu te arrumou porque tu tem que ficar linda para ti, meu amor. A outra se arruma para ela, fica linda para ela. Então, assim, nós mulheres, a gente tem que criar uma rede, se fortalecer os nossos negócios e mostrar todo o potencial que a gente tem, que até então a gente talvez não poderia. E que bom que agora a gente pode. Muito obrigada.